vez na vida tu já se perguntou por que os orientais aparentam viver mais? Ou você já deve ter visto alguma dessas reportagens onde eles entrevistam uma pessoa oriental por conta da longevidade dessa pessoa, ou porque é um velhinho com muitos anos, ou porque é uma mulher de 50 anos que aparenta ter 20, porque não envelhecem. Ou até mesmo quando se fala em um velho sábio, nós temos a imagem de um mestre de artes marciais, velhinho, oriental, com barba branca, e não nos vem na nossa cabeça um velho sábio da nossa origem? Porque se nós imaginarmos da nossa origem um velho sábio, ele vai estar fraco de cabeça. Por que nós temos essa noção, essa ideia de que as pessoas orientais duram mais, de que a mente das pessoas orientais duram mais? Nesse vídeo nós vamos falar um pouco indiretamente de longevidade, mas eu já adianto para você que o seu entendimento sobre esse vídeo só vai existir se você tiver visto os episódios anteriores, principalmente o episódio anterior a esse, falando do Wu Wei. Se você não viu esse vídeo, o seu entendimento aqui será totalmente limitado. Então, caso você não tenha visto, pause esse vídeo aqui e procura aqui nos relacionados o episódio anterior a esse, porque esses vídeos que você está vendo aqui são uma série e você precisa dos vídeos anteriores para entender o que está sendo falado. Se você para estudar sobre civilizações antigas de todas as partes do mundo, você vai ver que tem coisas que se repetem, coisas que os povos antigos vikings falavam, os povos maias também falavam e os povos orientais também falavam, desde a parte filosófica até a parte pragmática de aplicar na vida real as coisas. E todos eles dizem que nosso corpo foi feito para durar muito tempo. Que se você chega aos seus 70 anos e se você está cansado, seu corpo não dá conta das coisas, não produz mais energia, ou a sua mente está fraca, você não consegue raciocinar direito, significa que tem uma coisa muito errada, que você viveu a sua vida inteira de maneira muito errada. E hoje nós vemos as pessoas assim, nossos pais, nossos avós, e a gente acha isso normal. Talvez seja normal de acordo com o mundo atual, mas não é certo. Eu não quero isso para mim e você não quer isso para você. Só para você recapitular um pouquinho, o primeiro episódio aqui foi um episódio falando do Zeitgeist, o ciclo do tempo. E não sei se você chegou a se perguntar, se você viu o vídeo premium, por que deveríamos esperar as coisas acontecerem no tempo certo? Segundo vídeo, fluxo natural. Não sei se você se perguntou por que temos que agir de acordo com o fluxo natural e não criarmos o nosso próprio fluxo. Por que existe o ciclo do tempo, o ciclo do dia, o ciclo da semana, o ciclo do mês e por que é interessante que a gente respeite esse ciclo? Você se fez essas perguntas? Porque isso eu não falei no vídeo. Eu deixei essa lacuna justamente para fazer esse vídeo aqui. E eu respondo para você. Tudo se resume em administração de energia vital. Existe um princípio muito simples e você acredita só se você quiser. Tudo que nós fizemos, toda essa energia que nós temos, que a vida tem, que a natureza tem, é chamada de energia vital. Nós temos um núcleo dentro de nós mesmos, nosso eu interior, nosso eu mesmo, e é aí que se concentra essa energia vital. Essa energia vital é como se fosse um reservatório gigante de energia. Gigante, mas não é infinito. Toda função do nosso corpo, da nossa mente, ocupa um pouquinho de energia vital, como se fosse o combustível para um carro funcionar. Para pensar, eu ocupo energia vital. Para fazer digestão dos alimentos que eu como, eu ocupo energia vital. Para caminhar, eu ocupo energia vital. Para resolver problemas, quando eu me preocupo, eu estou gastando energia vital. Todas as funções, tanto mentais quanto espirituais e físicas, ocupam essa energia vital. O nosso eu, ou esse tanque reservatório de energia vital, ele não produz energia vital, ele tem uma capacidade imensa de energia vital, mas não é infinito. E por isso que existem essas filosofias antigas nos dizendo que temos que deixar as coisas fluir, temos que deixar os problemas se resolverem, se diluírem, não nos preocuparmos com as coisas. E assim nós não gastamos essa energia vital à toa. Se você pegar qualquer velhinho de 100 anos, oriental, e perguntar para ele qual é o segredo
de uma vida tão longa, ou se você pegar essas pessoas do interior, que sempre viveram na necessidade, que sempre viveram afastadas da população e tem lá seus 90 anos e ainda capinam, tem força e tem mentalidade, e vai perguntar para eles qual que é o segredo, e todos eles vão te responder, meio sem saber assim das coisas, que o segredo é uma vida simples e uma vida tranquila, uma vida sem preocupações, é o estresse. O estresse envelhece. E por que nós temos estresse? O estresse é um resultado de nós vivermos nesse mundo atual. E esse mundo, um mundo que está extremamente acelerado, mais acelerado do que a nossa capacidade de sobrevivência. Então a nossa mente tenta se acelerar para se adaptar ao mundo, para sobreviver nesse mundo. E ela consegue, só que aí nós temos um efeito colateral, o estresse. E o estresse envelhece. E por que envelhece? Porque é um gasto muito grande de energia vital. A energia vital é o que nos mantém jovens, é o que nos mantém fortes. Quando a gente gasta isso, envelhecemos. E se tu se perguntar aqui, como tu vai administrar melhor a tua energia vital, eu digo para você prestar atenção no que você come, quais são os seus hábitos, a qualidade do seu sono, porque tudo que está distante da sua natureza, da sua verdadeira natureza, faz com que você tenha um gasto maior de energia vital. Deixa eu explicar para você uma coisa bem rápida aqui. Vamos supor que você passou por um problema emocional, um problema que não deveria ser um problema. Você criou o problema em cima disso, o que gerou preocupação. Não deveria ter gerado preocupação, deveria ter sido um simples problema. Ao se preocupar com esse problema, você está gastando energia vital. E se você faz isso ao longo de 20, 30, 50, 80 anos, você acha que você vai chegar lá como? Você está gastando ao longo de muitos e muitos anos, todo dia, mais energia vital do que você utiliza. É uma demanda que está muito além da sua necessidade. É por isso que é muito interessante você estar sempre com essa palavra, com esse termo na sua cabeça, administração de energia vital. Como que eu faço para administrar melhor a minha energia vital? Desde as minhas preocupações até as coisas que eu faço fisicamente, até as coisas que eu como. Certas coisas eu preciso comer, certas coisas eu não preciso. Certas coisas vão demandar mais energia vital para serem digeridas. Eu estou querendo fazer você pensar que se as coisas que você come são realmente boas para você? Ou será que é quando elas estão dentro da sua barriga, elas estão puxando muita energia vital e você se sente cansado quando está com o estômago cheio? Será que isso está fazendo realmente bem para você? Aí você come na hora errada e vai dormir, não dorme bem? A luzinha azul do seu celular durante a noite, tirando o seu sono, fazendo com que você gaste energia vital até para conseguir dormir, fazendo com que você não durma bem e no outro dia esteja cansado e gaste energia vital só para ficar vivo. Se você quer ter realmente um desenvolvimento pessoal, tá na hora de tu reformular toda a tua vida. É só assim que a gente muda de verdade, que a gente vira a página de verdade, que a gente mata o nosso eu podre do passado e constrói um eu épico no presente. E hoje em dia, toda a informação que você precisa para fazer alguma coisa nesse sentido está acessível na internet, gratuitamente. Eu só não falo dessas coisas para você porque eu preciso manter o meu foco de falar do mental e do filosófico, e não de alimentação, não de exercício físico e não de hábitos. Mas começa a pensar na administração da sua energia vital. Começa a ver a sua disposição, a sua energia, não como as calorias que você consome, não como a quantidade de sono que você dorme. Começa a pensar que você é como se fosse um carro que tem um combustível. E esse combustível não é ilimitado. Se você anda com esse carro na marcha errada, na velocidade errada, gasta mais combustível. Cada marcha tem a sua velocidade. E existe uma maneira de você andar com o seu carro e que você chegue rápido no seu destino e gaste pouco combustível. A administração da energia vital é mais ou menos isso aí, você gastar pouco a sua energia vital. Mas não entenda mal, eu não estou pedindo para você ser ocioso,
ou negligenciar os seus problemas, negligenciar os seus objetivos, querer ficar estagnado. Não é isso. É você não gastar energia vital com coisas inúteis. Há muito tempo eu falo do potencial criativo, que provavelmente vai ser o próximo episódio, onde nós usamos essa energia vital para criar coisas. O hinduísmo chama isso de Shakti, o que também pode ser conhecido como energia sexual. E veja bem, nós temos um potencial enorme criativo dentro de nós mesmos, só não usamos porque não conseguimos nos conectar a ele. E mesmo que se fale aqui em se conectar com esse potencial, as pessoas não conseguem criar, não conseguem empreender, não conseguem crescer. Por quê? Porque estão gastando toda a sua demanda de energia vital em coisas inúteis. Quando você começa a usar essa energia vital, mais ou menos como foi falado no vídeo passado, Wu Wei, você tem em suas mãos o seu potencial criativo para criar, para crescer. E não estando sempre se sentindo esgotado, sempre se sentindo cansado. A administração de energia vital. Eu espero você no próximo episódio, porque se ficou alguma coisa em aberto nesse vídeo, se você teve a sensação que não foi falado tudo, é porque isso aqui é uma série e vai ser falado no próximo episódio e você precisa me acompanhar. Até o próximo episódio.